vai acreditar. Deixa eu te contar uma coisa. Jura? Olha só. Socorro. Acredita? Aqui no quintal. Chega mais. Estamos no ar. Pode entrar nesse quintal, chega mais, todos os apaixonados pela cultura brasileira. Esse é o podcast O Quintal Conta, produzido e idealizado pela Quintal das Criações. Aqui nós vamos explorar e compartilhar as histórias, memórias e saberes da cultura brasileira de forma leve e envolvente, como uma conversa animada que a gente tem no meio do quintal. Então senta na sua cadeirinha, pega um biricutico, uma água, um suco, um refrigerante e pode chegar mais aqui nesse quintal. Nessa temporada, chamada Ainda Bem que Existe o Forró, nós iremos explorar não só sobre a origem, história e memória do forró, como também vamos falar sobre assuntos do cotidiano dos bailes do Forró Pé de Serra e sobre produção. Para compartilhar sua sabedoria com a gente hoje, eu tô aqui com ele, que nasceu em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e se tornou forrozeiro por influência de Luiz Gonzaga, assim como muitos da sua geração. Veio para o Rio de Janeiro aos 16 anos atrás do sonho de ser artista. Tornou-se um grande ativista da cultura, tendo no seu currículo grandes feitos como ter sido radialista, que colocou no horário nobre programas regulares sobre forró, e ser membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. É ainda um grande defensor da Feira de São Cristóvão, reduto de nordestinos na cidade do Rio de Janeiro. Sua atuação foi muito importante para que o espaço não tivesse se tornado mais um shopping center, como quiseram os governantes e o empresariado. Atualmente, a feira é uma referência gastronômica e de cultura nordestina na nossa cidade, graças à luta de militantes como ele. Compôs muitos forróis e coleciona diversos causos com grandes figuras do forró, em especial quando tais músicos nordestinos se fixaram aqui no Rio de Janeiro, muitos dos quais são contados no livro As Aventuras de Marcos Lucena na Corte do Rei Luís. Seja muito bem-vindo ao nosso quintal, Marcos Lucena, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olha, Tati, Maria, é uma honra muito grande para mim poder estar aqui no podcast O Quintal Conta. Porque, na verdade, o que nós precisamos nesse país é que o quintal fale, o quintal e as periferias. Olha, eu nasci no interior do Nordeste, numa cidade que nós tínhamos 3 lugares onde a gente preservava a memória. Durante o dia era no quintal, durante o meado do dia era na sala de almoço, onde se reunia a família, e de noite no alpendre, onde vinham os vizinhos dos meus avós, conta causas, histórias, e eu com aquele menino com os ouvidos arregalados e os olhos para ouvir as histórias dos mais velhos. Eu sempre gostei de estar perto dos mais velhos. E quintal é local de boas conversas e de boas fofocas e de preservar a memória de um povo. Obrigado por me convidar. Ai, que ótimo ouvir isso. Tá super assim, o que eu acho também. O quintal, tudo que... A melhor fofoca acontece no quintal, né? A gente fica sabendo no meio do quintal. No Nordeste é por cima da cerca, as comadres olham uma para outra assim: comadre, você pode me emprestar um pouquinho de sal? O meu acabou, aí a mulher vai buscar e começa assim: você sabia que o Luiz Gonzaga capotou e quase cegou o olho numa virada que ele deu no carro dele? A sanfona se amassou, o zabumba se amassou, mas Gonzaga não morreu. Ai, que delícia. Eu sou do subúrbio, né, sou da Penha, criada e nascida na Penha, na zona norte do Rio. E é muito comum aqui nos subúrbios do Rio a gente botar a cadeirinha na frente do portão, né? Então é isso, acho que a proposta é essa, a gente trocar uma ideia aqui, como se a gente estivesse no quintal, na frente do portão, rememorando essas histórias gostosas do forró Pé de Serra. E aí, pra gente falar hoje, né, sobre essa origem do forró, eu acho que pra mim, falar sobre o forró significa falar sobre como o forró chegou nas nossas vidas. E é engraçado porque muitas pessoas me perguntam como você pode amar tanto o forró. Porque eu não venho de uma família nordestina, né? Eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Enfim, tanto parte de pai quanto parte de mãe. Todo mundo é carioca. E também nem tenho essa memória de ir em casa, né? Minha mãe, meu pai, colocar música
da tradição nordestina para ouvir, né? Então, é isso, eu sou uma criança dos anos 90, fui uma criança dos anos 90, então naquela época a gente ouvia muito pagode, charme, axé, funk antigo, né? Meus tios tinham muito essa pegada do funk, e é isso, muita influência da minha mãe e dos meus tios. Mas aí no início dos anos 2000, começou, né? A gente tem um boom para falar de forró do Fala Mansa, nas rádios, na TV, mas fazendo esse recorte mais territorial, lá na Penha, estava rolando um movimento muito forte do forró pé de serra. Nessa época, 2005, eu estava estudando no pré-vestibular, que se chamava o Sistema Gal de Ensino. E ficava ali na Avenida Lobo Júnior. Tinha essa cena cultural, ela começou a estourar com a banda João de Barro, que era uma banda de forró de cordas, e eles começaram primeiro a ocupar uma praça, lá, que é a Praça do IAPI da Penha, aos domingos. E toda quinta-feira eles tocavam numa lanchonete que se chamava Sem Nome, o nome da lanchonete. Lanchonete da Sem Nome, e o forró era o forró da Sem Nome. E essa lanchonete ficava na mesma rua do pré-vestibular que eu fazia. Então essa banda ocupava tanto a praça aos domingos quanto o forró na Sem Nome às quintas-feiras, e que era na mesma rua do pré-vestibular. Então foi ali, a partir desse momento, que eu comecei a frequentar o forró, que eu conheci o forró, que eu comecei a me apaixonar pela dança, porque eu adoro dançar. E então foi assim, foi a partir dessa galera que na época, né, mesma idade que a minha, né? A gente estava ali com uns 18, 19, 20 anos nessa época. Dessa galera mais jovem, que essa galera já havia acessado outros espaços da cidade, conheceu o forró, que eu passei a conhecer o forró. Então, assim, eu não fazia ideia de quem era Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, apesar de dançar ao som deles. Mas foi a partir daí, ao acessar esse forró, que eu conheci esses clássicos. A gente vai falar mais ao longo, né, sobre esse movimento territorial na Penha ao longo dos próximos episódios, mas foi assim que eu comecei a me encantar com forró. E aí eu queria saber de você, como que você se encantou com forró, como foi as suas primeiras experiências, enfim, lá no Nordeste. Eu vou falar um pouquinho mais do seu encantamento para entrar no meu. Maravilha. Na verdade, o seu encantamento já foi um reflexo do surgimento do Malagueta na Carneiro de Campos, aqui em São Cristóvão, por causa da Feira de São Cristóvão, e com um dedinho aqui desse seu menor amigo que você está aprendendo a conhecer. Eu conheci um cabra chamado Rodrigo Faria Lima, o seu Rodrigo, para quem eu fiz uma música muito bonita, chamada Forró do Seu Rodrigo, que é o Malagueta. A gente estava brigando, eu estava brigando junto com muitos nordestinos que trabalhavam na Feira de São Cristóvão para que a feira não fosse arrancada do entorno daquele pavilhão e nascesse um shopping ali dentro. Quando aparece o Rodrigo Faria Lima dizendo que tinha conseguido um casarão com a Prefeitura do Rio e queria botar um forró. E ele, muito sonhador, ele dizia assim: Marco Lucena, para chegar no Malagueta, você tem que pegar a rua São Luís Gonzaga e dobrar na rua São Januário. Aí quando você vira à esquerda, está na Carneiro de Campos, que é a Rua do Espaço, que eu vou fazer a juventude do Rio de Janeiro vir dançar forró. Ora, naquele tempo, só quem gostava de forró era nós, nordestinos. Uma menina como você, adolescente, mocinha, geralmente ia para outro tipo de espaços, né? Não para um forró tradicional. E não é que ele conseguiu, ele pegou o trio forrozão que tocava numa barraca da feira, levou para lá, agregou os meninos do Forró Sacana, a Nádia, que era mãe da Duduane, que era produtora. Eu fiz os primeiros shows no Malagueta, a entrada era alimento não perecível para dar para a Ação da Cidadania, do Betinho, que era vivo, e eu trabalhava com a Ação da Cidadania. Então pronto, só que o Malagueta é muito antes de 2005. Quando o Malagueta termina é no início do ano 2000, mas já tinha toda essa juventude, esses meninos que já estavam tocando para você, já tinham vindo ali do Malagueta, ali já tinha estourado o Forró Sacana, o próprio Fala Mansa, que virou um ícone nacional, os primeiros shows dele no Rio foi no Malagueta. Então aí eu dei um apêndicezinho do seu encantamento para falar do meu. O meu foi muito mágico. Eu nasci no último dia de 59, eu sou de 31 de dezembro de 59. Então, Luiz Gonzaga, em 59, ele estava começando a entrar em decadência. Ele já tinha feito tudo que ele tinha feito e estourou o Baião, o Asa Branca em 47. E ele já estava assim, o mundo inteiro tinha gravado as músicas dele. E aí entra a Bossa Nova, que virou uma moda e já deu uma segurada no seu Luiz. Logo em seguida vem a Jovem Guarda.
Aí é como se fosse um novo rei com um novo séquito invadindo a cabeça da juventude e virando o Brasil pelo avesso. A Jovem Guarda foi um tsunami que praticamente aposentou seu Luiz ao ponto dele pegar a sanfona dele e ir morar em Exu. Dizer, não, o povo não quer mais baião não quer mais a minha música. Só que ele, lá no fundo, ele imaginava que tinha uma luz muito grande dentro dele, que se ele se recolhesse, ele ia acender de novo e não ia ficar barato não, ele ia buscar o espaço dele outra vez. E foi aí que eu descobri seu Luiz, porque o moleque, em 65, quando a Jovem Guarda começa a estourar, eu tinha 6 anos. Nem 6, porque eu sou no último dia do ano 59. Tinha 5 anos. A Jovem Guarda estoura os Beatles, e o que tocava mesmo lá no Nordeste era essa música, era a moda. Para mim, eu queria deixar o cabelo crescer, queria ficar parecido com o Roberto Carlos. Era assim. Mas no rádio de Mossoró, além de tocar Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, Vanderlei, esses jovens que estavam ganhando a cabeça de todo mundo, e menino, tinha 2 músicas que tocavam no meio. Uma era uma música de Luiz Gonzaga reclamando dos cabeludos. Ele dizia: caba do cabelo grande, cinturinha de pilão, calça justa bem cintada, costeleta bem fechada, salto alto e fivelão. Caba que usa pulseira, Roberto Carlos, no pescoço medalhão, caba com esse jeitinho, no sertão do meu padrinho, caba assim não tem vez não. Tocava no bolo, enquanto o Roberto tava botando pra quebrar, mandando tudo pro inferno, o Gonzagão tava pegando no pé dele, dizendo, esse negócio não vai colar aqui não. E outra música dele era reclamando que tinham roubado a sanfona dele. Quem roubou minha sanfona foi alguém sem coração. Saiba que essa sanfona sempre foi a minha dona e tem valor de estimação. Quem roubou minha sanfona, peço não faça de novo, pois essa sanfona bela que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. Tinham roubado uma sanfona do seu Luiz e o povo fez vaquinha e deu uma sanfona nova para ele, que ele escreveu a sanfona do povo. Essas 2 músicas tocavam no bolo, eu ouvia aquela voz fanhosa, não entendia direito quem era aquela voz, mas a música entrando em mim, misturado com a Jovem Guarda. Um dia meu avô chega e diz: eu quero que você veja um show de uma pessoa que vai cantar aqui. Aí eu fui com meu avô, fui com meu pai. Primeiro foi com meu avô, né? Meu avô, quando chegou lá, era Luiz Gonzaga. É uma longa história. No meu livro eu conto com detalhes. É uma longa história. Como eu vi seu Luiz pela primeira vez. Aí aquele homem bonito, com aquela roupa toda enfeitada, aquele chapéu cheio de estrelas, e eu fiquei deslumbrado. Aí eu saí com alumbramento, eu saí dizendo, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem. Eu passei a admirar o Roberto Carlos como eu admiro até hoje, porém, vendo o seu Luiz Gonzaga, pela questão da minha identidade, ter mais a ver comigo. Sim. Meu alumbramento foi esse, começou assim. Que delícia. E você falou de 2 músicas. Essa primeira, se eu não tô enganada, ela se chama Shot dos Cabeludos. Shot dos Cabeludos, é. E a segunda que você falou, qual o nome dela pra quem quiser ouvir em casa? Rapaz, essa música, pra ser sincero, eu não sei o título dela, da sanfona. Sanfona do Povo, pronto. Eu sei. Sanfona do Povo. Pode buscar Sanfona do Povo que acha. Quintal Aberto. Me chamo Ainá, tenho 38 anos. Eu vou contar rapidamente a minha história com o forró. Sempre me interessei desde criança por forró, porque eu escutava em casa, meus pais ouviam. Aí eu sempre ouvia Morena Tropicana, eu quero teu sabor. E eu gostava, adorava o Seu Valença. Inclusive, ele é minha paixão nordestina. Eu fui crescendo, aí entre 13 e 15 anos, eu comecei a frequentar o forró do bairro, na sorveteria Sem Nome, com a banda João de Barro. Depois esse forró também começou a ter no IAPI da Penha. Eu ia também. E era extremamente agradável. Com os 16, 15 anos, não lembro muito bem, uma amiga minha me chamou para ir a um show do Fala Mansa, da Portuguesa da Ilha do Governador. Eu fui. E nesse show, eu lembro de ter dançado de me acabar. Mas de me acabar mesmo, sabe? Aquela coisa de ficar com bolha nos pés no dia seguinte, com o pé de molho para poder conseguir andar. Foi assim, eu achei maravilhoso. E desde então eu comecei a conhecer mais lugares que tinham forró, né? E dali, obviamente, eu comecei a sair para lugares mais distantes, como Santa Teresa, forró da Lagoinha, forró da Cândida, forró mais lá para 40 graus, forró da Casa Rosa. Nossa, a Casa Rosa então era sensacional. Sexta-feira, forró na Casa Rosa era certo de eu estar lá. E era também um ambiente nesse mesmo ritmo. Acolhedor, sem briga, a gente só queria tomar nossa chiboquinha, nossa catuaba e dançar até cansar. O forró, além da dança também, de reencontro e bebidinhas, ele também é de uma cultura riquíssima, né?
E quando você viaja, você consegue entender isso melhor. O forró, para mim, ele é símbolo de identidade cultural, ele fala muito das raízes nordestinas, conta história de amor, de muita luta, de seca, de migração e de alegria. Quando você viaja para algum lugar do Nordeste, principalmente os lugares menos mexidos, mais humildes, você consegue entender que os grandes compositores de forró cantam e cantavam antigamente. Você fica admirada, você fala: "Caramba, Luiz Gonzaga cantou isso, era isso que eu via, que eu escutava na música quando estava dançando". Então, acredito eu que todo mundo deveria conhecer um pouquinho, né, da nossa cultura, assim, generalizando, né. Nós ficamos tão ligados na cultura de fora e esquecemos das nossas. E todo mundo aqui tem um pezinho no Nordeste, a gente sabe disso. Então, eu aconselho que quem não frequentou, vá pelo menos uma vez para sentir o gostinho do forró, que é muito bom. Quintal aberto. Como você falou, não tem como a gente falar de forró sem falar de seu Luiz, né? Não tem como. E é isso, pra quem quiser saber mais, a gente recomenda muito o seu livro mesmo. As Aventuras de Marcos Lucena, na Corte do Rei Luís. E aí, esse Luiz Gonzaga, né? Ou Gonzagão, ou Seu Luiz, né? Como muitos Eu músicos. só chamo de Seu Luiz, eu não sei, nem chamo Gonzagão, nem Luiz Gonzaga. De vez em quando, mas sempre quando vocês Seu me Luiz. verem falando de Luiz Gonzaga, eu tenho Seu Luiz, Seu Luiz, Seu Luiz. E aí, pra também contextualizar o pessoal que tá nos ouvindo, né? Então, Luiz Gonzaga nasceu em Exu, em Pernambuco. Começou a tocar ainda menino com seu pai, seu Januário, nos sambas no período ali de 1920 a 1930. E, aliás, samba era um termo usado para falar das festas na região. Sempre vestido com uma indumentária, né, de cangaceiro, né? Ele afirmava também que era o cangaceiro musical, né? E seu Luiz também trazia uma nova narrativa sobre o sertão do Nordeste. E se dizia também o inventor do baião. Acho que tem aqui alguns pontos pra gente falar que eu queria te ouvir. Que primeiro é falar sobre o forró, a festa, e o forró enquanto gênero musical que tem vários ritmos. Que eu acho que é uma confusão que rola não só por quem ainda não se encantou pelo forró, mas por também quem já se cantou, frequenta o forró. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essas diferenças. Na verdade, essa história do forró, ser gênero, e o forró, o local onde se dança a música nordestina. Quando eu era menino, eu não conseguia conceber assim, forró como gênero, né? Era o local onde se dança a música nordestina. Vou para um forró. Tem também toda uma discussão a respeito da genealogia da palavra forró, né? Que muitos tentaram querer emplacar a história de que forró vem de forró, que é um termo. Eu sou do Rio Grande do Norte, então a base aérea de Parnamirim foi construída pelos americanos, né, na Segunda Guerra Mundial. Eles invadiram os militares americanos no Natal e viu o povo dançando forró e dizia forró, forró, quer dizer, um espaço para todo mundo se Coisa pra confraternizar. gringo ver, né? E, na verdade, eu sempre defendi a tese de que foi bacana, os jovens aí da geração do Geraldinho Azevedo, Geraldo chegou a fazer um álbum com esse título, For All, porque ajudou a juventude ligada na cultura americana a botar um olhar no forró porque achar que os gringos gostavam, né? Criaram o nome, não é nada, o forró é uma corruptela de forró bodó, que é um termo já usado por Chiquinha Gonzaga, que publicou uma revista com esse nome. O próprio Câmara Cascudo, que para mim é uma referência, né, na antropologia, na etnologia no Brasil e principalmente no Nordeste, eu digo que Câmara Cascudo, meu conterrâneo, foi ele que descobriu o Brasil, ele que mostrou para nós o folclore, como é que a nossa evolução trouxe cada coisa que hoje nós sabemos que existe, mas ele catalogou, está lá, desde a gastronomia até os folguedos populares que nós temos. Ele também dizia que forró não vem de forró, forró é de forró bodó. E forró era o local, uma festa boa, não precisava ser nem no Nordeste, em qualquer lugar do Brasil, onde se fizesse comida, bebida, música boa, o pessoal dançasse, curtisse, você estava num forró bodó. Às vezes tem uma briga, tem um risca-faca, como a gente chama, né? Depois, o povo foi começando a botar num pacote só o xote, o chachado, o baião, o arrastapé, né? O rojão, tudo que era tocado com sanfonas, a bumba e triângulo, passou a ser chamado de forró. O próprio Luiz Gonzaga, no final da vida, já estava dizendo, meu forró já começou, porque é muito comum.
A gente, quando o povo é quem faz a língua. Quando o povo começa a dizer que pau é pedra, não vai sair teimar com ele, pau passa a ser pedra. Eu digo isso com a Feira de São Cristóvão, que eu chamo de Feira de São Cristóvão. O nome oficial é Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Mas os carioca não chamam, diz é Feira dos Paraíbas. E eu vou chegar e dizer para um carioca, eu vou para a Feira dos Paraíbas. Não, você vai para a Feira Nordestina de São Cristóvão, vai para o Centro Luiz Gonzaga. Não, você vai para a Feira dos Paraíbas, vá que lá é bom pra caramba. Do mesmo jeito se faz hoje com a palavra forró, designando um gênero musical, né? Eu não teimo com ninguém. Toca um forró pra mim. Aí eu toco a música talvez mais rápida, né? Mais puxada ali pra um baião mais acelerado. Talvez vai virar um gênero chamado forró. Pronto, beleza. Você conseguiria, assim, né? Enfim, a gente aqui não tá com instrumentos, né? É só um podcast, não é com imagem, mas quais seriam as principais diferenças, assim? Tipo, o arrastapé e o galope. O chachado, o shot e o baião. Os gêneros que o povo mais gosta no Brasil, mesmo quem não é nordestino, é o shot e o baião. O shot a gente pode cantar aqui, o shot das meninas, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega nos... O baião já é... Asa Branca é um baião, né? E muitos outros baiões, o próprio baião do seu Luiz Gonzaga. Eu vou contar para vocês como se dança um baião. E quem quiser aprender, vou prestar. Parece muito com rock and roll, tem uma batida parecida. Se você botar ali umas guitarras com pedal, você pode tocar como se fosse rock and roll. O shot já lembra um pouco o blue, né? Dá para tocar shot meio blue. E o arrasta-pé, as músicas que a gente geralmente usa muito em festa junina. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando, olha pro céu, meu amor. Isso é o arrasta-pé, né? Aí nós temos o chachado, por exemplo. Corriam os anos 30 no Nordeste brasileiro. Bang, bang, bang. Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro. Zé Ramalho, um chachado bem bacana. E assim por diante. Que delícia. E por falar em baião, nas nossas pesquisas, né, a gente numa entrevista que estava Gonzagão e Humberto Teixeira, eles tinham uma certa divergência, né, em relação à possível invenção do baião, né? O Humberto, ele dizia que o baião já era conhecido há muito tempo no Nordeste, né, sendo que ele era desconhecido mais para o sul do Brasil. E então teria cabido a eles, né, enquanto dupla, começar a divulgar esse ritmo no Rio de Janeiro. Já Gonzagão dizia que o baião, como a gente conhece hoje, foi de fato inventado por ele. Tem até umas aspas que ele diz: lá no norte, os sambas, que quer dizer a mesma coisa que forró, baile, festa, são acompanhados pelo fole, a sanfona. O forró é mais popular que o baião, que é um negócio bem mais recente, tem o mesmo tempo da minha carreira. Baseado na batida do cantador de forró, marquei o ritmo do baião. O que você acha sobre isso? Tem uma música que o Gonzaga gravou, né? Que acho que é de parceria com o próprio Humberto Teixeira, que ele diz: de onde vem o baião? Vem debaixo do barro do chão, né? Isso é para sair da polêmica. Mas para mim o baião vem mesmo do braço da viola dos repentistas. Aquele balançar da viola enquanto o cantador pensa para fazer o verso é um baião. E eles chamavam de baiano, né? Daí vira baião. Então, quando o cantador tá... Menina, me dá um beijo, só não quero no pescoço. Virou baião. Eu acho que o seu Luiz Gonzaga pegou isso dos violeiros e transformou, quando ele cria a menor orquestra do mundo, né? Porque um zabumba, um triângulo, uma sanfona... pode tocar em qualquer lugar do mundo que faz uma festa. Essa frase é do Oswaldinho, tá no meu livro, um depoimento que ele dá, de seu Luiz inventou a menor orquestra do mundo. Isso ele inventou, a menor orquestra do mundo. E ali o baião, de fato, ao meu ver, vem dos violeiros nordestinos, dos repentistas, que também é uma tradição milenar. E vem das Mil e Uma Noites, vem da invasão moura na Península Ibérica, porque nós temos, aliás, a cultura nordestina todinha tem uma forte influência moura. Uma forte influência? Moura, árabe, né? Sim. Porque pouca gente sabe que os mouros invadiram a Europa, mas principalmente a Península Ibérica. Eles ficaram ali 800 anos. E tudo que a gente tem, por exemplo, começado com AL na nossa língua portuguesa, como alcatrão, alcalino, tudo vem do árabe, né? E eles deixaram ali
uma marca profunda da sua cultura depois que foram expulsos das cruzadas, né? Quando o cristianismo católico retoma a Península Ibérica, os mouros saem, mas fica ali no DNA do povo espanhol e português, muito da tradição moura, que quando eles atravessam o Atlântico, descobrem esse país aqui, ocupa esse país aqui, e tem uma região semiárida como o Nordeste, muitos traços, eu digo isso que é do ponto de vista mesmo da formação do nosso povo, muitos traços da cultura moura que estava meio adormecida no povo português que foi colonizar o Nordeste, acordou no meio daquele calor, no meio daquele sol quente. E uma dessas coisas é a nossa musicalidade. Você vê o nordestino cantando, você vê o Fagner cantando, apesar dele ser descendente de libanês. Mas ele, a gente eu canto, tem um glissado na minha voz, que é típico dos cantores lá do Oriente Médio. Legal, não sabia disso. Isso está muito presente na música nordestina, principalmente do repente. Que os árabes, quando atravessavam os desertos, aquela monotonia aquele sol e aquela areia, eles se emparelhavam os camelos de 2 a 2 e conversavam, virava parceiro da travessia. E aí faziam versos, faziam repentes para passar o tempo. E aquela coisa monótona, você pensa que é o passo do camelo naquela areia escaldante e aquele sol, então não dá para você fazer muita acrobacia rítmica, né? Então fica o negócio. Daí que vem o baião, daí que vem com toda certeza. Caramba, muito bom descobrir sobre isso. Eu acho repente, assim, primeiro que é isso, é um dom, assim, ser repentista. Eu fico também, assim, aqui no Sudeste, né, a gente tem também, hoje, né, falando dos tempos, com essa juventude também, as batalhas de rima, né, é uma coisa, tem que ter improvisação, tem que ter ritmo, é muito rápido, né? E o repente é uma das instâncias da cultura nordestina que precisa cair também no gosto da meninada, como já caiu o forró. Sim. Por quê? Porque termina os meninos que fazem essas batalhas imitando americano. É o ritmo e poesia, que é o rap, né? Só que lá no Nordeste, aí mais uma vez, o nosso povo, por ficar isolado, o nordestino ficou isolado. Até 1808, quando a família real chega aqui, o Nordeste era o centro de desenvolvimento desse país. O Brasil começa a civilização brasileira no Nordeste, com a capitania de Pernambuco que prospera, com a primeira universidade do Brasil era em Recife, Salvador foi a capital. Quando chega aqui em 1808, a família real fugindo de Napoleão, chega para ficar no Nordeste. Aí a mulher de Dom João VI não quis, aí diz, não quero ficar aqui não, que é muito quente, veio parar no Rio de Janeiro. Aí mudou todo o eixo administrativo do Brasil, do Nordeste para cá, e o Nordeste ficou abandonado. E nesse período de abandono nós criamos uma civilização. Eu digo que nós temos a civilização nordestina. Nós temos dança, nós temos música, nós temos vilões, nós temos santos, nós temos tudo que você imaginar que um grande povo tem. E ainda criamos coisas como o baião, como o chachado, como o xote, como o Luiz Gonzaga, como o Jacques do Pandeiro, como o Lampião, né? E o repente, para mim, é pai. Aliás, eu dou a genealogia da música nordestina numa canção que eu gravei, chamada O Ritmo dos Corações. Eu canto com o Xambinho do acordeon, tem a participação dele, no disco que vem casado com esse livro. Se você comprar o livro, tem um QR Code que você aponta, vai ouvir 13 canções. Nessas canções está um baião chamado O Ritmo dos Corações, que dá a genealogia do baião. Sou o baião, irmão querido do chachado, primo do frevo, pai do xote e do rojão. Eu fui nascido do repente improvisado, eu fui criado no bando de Lampião. Compadre Samba um dia me convidou, vá lá em casa conhecer meu barracão. E eu vim do sertão no matulão do seu Gonzaga, me espalhei nos 4 cantos do país. O mundo inteiro reconhece a minha saga, no pé de serra ficou a minha raiz. Eu vou seguindo meu destino, incendiando os salões, zabumba, bate apressado, meu ritmo é o dos corações. Aí tem toda a árvore genealógica do baião e da música nordestina. Vamos voltar um pouquinho para falar então sobre que você comentou isso lá no início do episódio, sobre esses ciclos, né, do forró.
Acho que essa é uma tese, pelo que eu vi, que era Luiz Gonzaga defendia isso, né? Que o forró, ele estoura a cada 20 anos. E que esse estouro era isso, tinha essa capacidade de espanar um pouco a música estrangeira, né? Dá só um toque aqui. Vai. Seu Luiz, anos 40, né? O Seu Luiz, ele estoura de 40 para 47, ele vira o bicho, né? Porque em 47, quando ele grava Asa Branca, é o auge mesmo da carreira do Seu Luiz. E, muito embora ele permaneça fazendo sucesso muito tempo, mas Asa Branca é um denominador, assim, que marca o ápice da carreira do Seu Luiz Gonzaga. Depois, nos anos 60, 40 anos depois, de 40 em 60, nós temos o tropicalismo, onde aparece um Tom Zé, onde aparece o Caetano Veloso, Gilberto Gil dizendo que era sanfoneiro. Gilberto Gil tocou sanfona e disse que estava influenciado por Luiz Gonzaga. Caetano Veloso dizia que ouvia Seu Luiz Gonzaga em Santa Maria da Purificação, nos alto-falantes. Aí nos anos 80, 20 anos depois, nós temos toda uma geração com Raimundo Fagner, com Elba Ramalho, com Zé Ramalho, com Belchior e assim por diante. Nos anos 2000, nós tivemos até artistas que não eram nordestinos, começa a entrar um forró diferenciado, como é o caso do Fala Mansa, do Rastapé, do Forró Sacana. Nós tivemos nos anos 60, junto com o próprio tropicalismo, os trios de forró fazendo sucesso, Lindu com o trio nordestino, vem chegando depois os três do Nordeste. E 2020 era o momento esperado, já que acontecia sempre de 20 anos, toda uma onda muito grande se formando aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, fora do Brasil. Dessa vez o forró tomando conta de Londres, sendo tocado em Nagoya, no Japão, sendo tocado nos Estados Unidos. Aí agora vai ser o grande estouro, a gente preparado. Aí veio a pandemia deu uma espanada geral. E quando passa ali em 2022, começa a fazer novamente as festas juninas, porque ficaram 2 anos sem ter festas juninas, né? O forró continua dali e agora eu acho que a bolha está fervendo. Hoje eu mandei um recado para o Dorival Dantas, que está fazendo um trabalho fantástico, dia 31 agora, lá na cidade dele, no Rio Grande do Norte, né? O Lago dos Bojos. Ele comprou uma fazenda e há 3 anos ele pega o último dia de maio, 31 de maio, e faz o derradeiro dia de maio. Ele chama só forrozeiro tradicional para fazer uma festa lá. Ele fez uma cidade cenográfica, né? Essa cidade tem a delegacia, tem a igrejinha, tem o cabaré, né? E ele fez 2 anos sozinho. Esse ano já está chegando lá o governo do estado. A TV Globo vai transmitir, a InterTV vai mostrar a festa do Dorival para todas as afiliadas da InterTV, inclusive aqui no Rio de Janeiro tem algumas cidades que é InterTV, como Campos, Cabo Frio, acho que tem mais no sul fluminense. Então, o pé de serra se contrapondo a hoje aquilo que a gente chama de Devolva Meu São João, que as grandes cidades do Nordeste que têm tradição de fazer forró, ao invés de botar artistas tradicionais, enxertam na festa muito sertanejo, DJs famosos, tirando a essência, a alma do São João tradicional, muito embora se tornando uma festa muito grande, porque o povo gosta de ver artista famoso. Sim. Né? Mas eu, entre sair daqui do Rio de Janeiro para ver um artista de Campina Grande, vamos dizer a Lúcia Alves cantando na terra dela, um Luizinho Calixto matando um fole de 8 baixos como ninguém toca, depois que o irmão deles, Calixto, foi embora. O Luizinho é o maior tocador de 8 baixos do Brasil. Eu não vou sair daqui para ver, desculpe, tenho o maior amor por todo artista, porque sou artista, mas eu saí daqui para ver um sertanejo famosão cantando na festa de Campina Grande, eu não saio. E acho que isso é um crime com uma festa identitária. Então a gente está aqui torcendo para que a festa do Dorival Dantas dê muito certo e que os prefeitos prestem atenção, veja a entrada cara que ele vai cobrar, as milhares de pessoas que irão para a festa dele, e a partir do ano que vem pode convidar Gustavo Lima, pode convidar Alok, pode convidar esses sertanejos todinhos, os DJ do mundo todinho, para comer canjica com a gente, comer carne assada, beber cachaça e cerveja da boa, mas no palco deixa o nosso São João pra gente, para quem começou e fez ele ser sucesso. São João é isso, que uma forma de salvaguardar, né, as tradições nordestinas, que inclusive o forró é patrimônio, né, material reconhecido desde 2021, né?
nesses ciclos de forró, você falou que, trazendo um pouco mais para esse último ciclo, né, dos anos 2000, você falou, né, a gente teve o Fala Mansa, Forró Sacana, que no Rio, Raiz do Sana, Bicho de Pé, Rastapé, que tem um Rastapé, estouro também no ar. já é uma nova geração, dizendo assim, nesse ponto de vista do Sudeste, do forró pé de serra no Sudeste. O que você acha, né, dessa chegada de novos artistas sudestinos contribuindo para a cultura do forró pé de serra? Ó, tem muita polêmica, né? Tem muita gente bem tradicionalista que torce o nariz, que acha que estão deturpando o forró, estão botando chifre e cabeça de cavalo. Nesse aspecto, eu acho que não. Eu sou contra sertanejo, DJ, padre, cantar lá nas festas juninas do Norte, a não ser que tivesse alguma ligação, né? Um padre lá do Exu que quisesse ser cantor de forró, bacana. Agora o cara ir cantar música gospel no meio da festa de São João é chifre e cabeça de cavalo. Agora eu vejo aqui os meninos do Forró da Telho, e o Igor, do Caramuela, e outros, eu estou citando eles porque são muito expressivos, o Márcio, do Forró na Rua, poxa vida, comprando discos antigos de Trio Mossoró, de Zito Borborema, de cantores assim bacanas que já estava sendo esquecido, os meninos resgatam, botam do jeito dele, cantam, vão estudar a sanfona, tocam bem. Meu Deus do céu, Luiz Gonzaga, onde estiver, e todos os nossos mestres devem vibrar de felicidade. Eu acabei de gravar uma música onde eu digo: o futuro estamos construindo e a tradição vai seguindo com os meninos do sertão. Hoje não é só com os meninos do sertão, com os meninos das grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que tem um DNA nordestino. Né? Você, por exemplo, me disse: eu não tenho família no Nordeste. Pô, mas você estava na Penha. Lá na Penha tinha o Birani com o trio dele, tocando num lugar que não tinha nem nome, mas você foi lá e disse: isso aqui tem um borogodó, aqui tem um negócio diferente. Então é difícil você viver numa cidade como o Rio, que tem 3 milhões de nordestinos, e você não se influenciar pela cultura dele, que eu já disse aqui, que não é uma cultura qualquer, é uma civilização. Nós criamos uma civilização nordestina, e todo o povo que cria uma civilização, ele é admirado. Sim. Nós admiramos o povo árabe, o povo judeu, o povo africano, os povos que resistiram e mostraram para o mundo que valia a pena ter uma identidade. Você tocou num ponto muito... É isso, né? A gente... 3 milhões de nordestinos, cerca de 3 milhões de nordestinos no Rio de Janeiro. Falando de Zona Norte, né, a gente tem o Complexo da Maré, o Parque União, que tem uns bailes fortes, assim, né, também de forró, né, no Parque União. E é isso, apesar de não ter família nordestina, mas eu convivi, óbvio, com muitos nordestinos. E a cultura chegou e você via eles. Inclusive, tinha uma amiga de infância, né, eu também fui criada na tradição cristã, né, católica, e tinha a família dela, é uma família de nordestinos com mineiros, era uma mistura ali. E o pai dela, que era mineiro, a mãe era nordestina, do Ceará. Todo domingo, após a missa, a gente, no geral, ia pra casa do tio dela fazer aquele almoço de domingo, né, clássico também. E aí sempre acabava em quê? Em forró. E você vê, o mineiro é um povo sudestino que tem muito a ver com o Nordeste. Tem tanto a ver que no período que se criou a SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, para o governo botar dinheiro público no desenvolvimento do Nordeste devido à seca, Minas Gerais entrou na SUDENE, porque tem o Vale do Jequitinhonha, que é muito parecido com o Nordeste. E tem a região das margens do Rio São Francisco, que eles chamam de baianeiros, sou metade baiano e metade mineiro. Né? Então, a cultura mineira, até o calango do mineiro é muito parecido com o nosso baião, com o nosso forró. O Brasil é um país muito mágico, porque o nordestino terminou sendo uma região, a região Nordeste exportou gente, né? Enquanto o São Paulo já exportou café, o Paraná exportou café, Minas vendeu leite, Nordeste vendeu gente, exportou gente. Nós temos uma capital do Brasil construída por nordestinos. Hoje quem nasce em Brasília é chamado de candango, em homenagem ao nosso povo que foi trabalhar lá. Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, o próprio Paraná. Nós temos cidades do sul do Brasil, como Londrina, Maringá, que o DNA é nordestino. O nosso povo foi tanto construir as cidades, são cidades pré-fabricadas, quanto trabalhar nas plantações de café. Outra coisa que a gente viu também, que durante a construção da Ponte Rio-Niterói, né, também foi um outro momento, teve bastante,
né, vinda de Muita muitos vinda, nordestinos muitos para nordestinos. a construção. As grandes obras do Rio de Janeiro, o metrô, primeiro a Ponte Niterói, que termina em 74, e depois a construção do metrô, que termina em 78. Então, o nordestino veio em massa para o Rio de Janeiro. Depois teve um boom da construção civil. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em maio de 77. O Rio era placa de empreendimentos surgindo para tudo que é lado. Esses prédios que nós temos hoje aqui, que você já vê em tudo pronto, a gente viu ser construído com placa do Sérgio Dourado, Francisco Xavier Imóvel. E a mão de obra era o povo nordestino que vinha para cá. A Feira de São Cristóvão pulsava nos domingos. Aqui tinha forró. No meu livro eu não trato só de contar a história do forró, mas do território. Quais foram os primeiros forróis do Rio de Janeiro, quem fundou o primeiro, qual foi o que ficou famoso, quem ficou rico com o forró aqui no Rio de Janeiro. Esse que a gente viu, né, que durante esse período, principalmente da construção da Ponte Rio-Niterói, a área ali, né, Flamengo, Catete, Glória, falando que bombava de forró. Os produtores, assim... Eu estreiei no Rio de Janeiro, no Forró Mengão, que funcionava ali no 66 da Praia do Flamengo. Hoje tem uma torre comercial imensa, mas no tempo que eu cheguei aqui, era a sede náutica do Clube de Regata do Flamengo. E ali tem um forró do Elias Soares, que muita gente nem sabe quem é. Eu falo Elias Soares, você ama forró, mas não sabe quem é. Seu Elias foi um dos maiores compositores de forró da nossa história. Gravou com Gonzaga, gravou com Jacques do Pandeiro e ficou rico com forró. Ele botava um público tão grande, dia de sexta e de sábado ali no Forró Mengão, que meu tio advogava para ele. Quando eu dei a sorte de chegar no Rio, eu tinha um tio advogado que advogava para a comunidade nordestina rica. Seu Elias Soares chegava segunda-feira no escritório com 2 malas de dinheiro para depositar no banco, dali do lado, no Banco Itaú, e meu tio comprar imóveis para ele administrar. Elias é autor de músicas como Mané Galdino, do Jacques do Pandeiro, A Cantiga da Perua, com Jacques do Pandeiro, seu Luiz Gonzaga grava dele Vitória de Santo Antão. Ele deixou uma marca na música nordestina e no meu livro Resgato. Eu falo de Luiz Vanderlei, que pouca gente sabe quem é. O primeiro cabeludo, antes de Roberto Carlos, ele era cantor de forró, tinha cabelo grande e era bonito e elegante. Esse homem antes de ser cantor, ele era alfaiate. Então, quando ele se tornou cantor, ele se vestia muito bem, né? Como ele era uma pessoa acostumada com moda. E disse que ele e Calbi Peixoto eram rasgados pelas moças foi o primeiro, era uma espécie de Alceu Valença do seu tempo. E ele fez o Coronel Antônio Bento, que é a música nordestina moderna. Dali começa um som nordestino já saindo das asas do seu Luiz Gonzaga e endoidando um pouquinho mais, ficando mais perto ali do rock and roll, né? Fala um pouquinho mais da Feira de São Cristóvão, né, nesse contexto, entendendo a feira como esse lugar de memória, preservação e salvaguarda das tradições nordestinas, não só da culinária, como também da música. A feira começa, tem controvérsias, né? Mas como eu lutava muito pela Feira de São Cristóvão nos anos virada de 80 para 90, a gente precisava datar, né? Sem data você não pode comemorar o aniversário. A gente queria comemorar um aniversário da feira. E sabíamos que ela surge ali com a primeira leva de nordestinos que começa a chegar em massa com a abertura da Rio Bahia, que isso é final dos anos 50 para início de 60. Mas nós ouvimos uma história do Raimundo Santa Helena, um poeta cordelista, que disse que no dia 2 de setembro de 1945, quando a guerra terminou na Segunda Guerra Mundial, os soldados nordestinos que brigaram no fronte, na guerra, foram homenageados. Eles vieram da Itália, onde foi mais concentrado os soldados brasileiros, para receber uma homenagem ali no campo de São Cristóvão, que ali naquele local onde tem o pavilhão de São Cristóvão era um local onde se faziam as grandes reuniões cívicas do Brasil naquele tempo. Era uma área onde o Getúlio Vargas se juntava o povo ali, fazia discurso no 7 de setembro. Então juntou aquele povo ali para homenagear os pracinhas e Raimundo Santa Helena subiu num jipe militar e fez um discurso escrito em cordel chamado Fim da Guerra. E aí, quando ele contou essa história pra gente, nós dissemos, então, a alma nordestina foi plantada no entorno do pavilhão de São Cristóvão, ali onde iria ainda nascer o pavilhão, que o pavilhão nasce um pouco depois, no dia 2 de setembro, primeiro domingo de paz do mundo, quando Raimundo Santa Helena
recita esses versos, o fim da guerra. Então, passamos a ter uma data. E nesse ano, a gente estava lutando para a feira não acabar ali, 90, 92, 93, quando a gente aprova a lei 2052/93, que hoje mantém a feira ali, né? A gente, com essa lei, impedimos que a feira fosse arrancada e fosse construído um shopping ali dentro, já estava sendo construído. Depois nós brigamos para botar a feira para dentro, mas nesse momento nós entendemos que a feira nasceu no dia 2 de setembro de 45 e passamos a comemorar todo dia 2 de setembro, ao ponto de agora a feira vai fazer 80 anos. Aí muita gente quer dizer, não, mas a feira começou em 59 para 60, quando abriu. Não, seu Raimundo estava certo, porque na construção do pavilhão, a mão de obra nordestina já estava ali, e já ficou ali pelo entorno de São Cristóvão. É claro que a feira detona mesmo nos anos 60. Quando abre a Rio Bahia, o nordestino não vinha mais de Ita. Que antigamente, para vir do Nordeste para cá, você tinha que vir de navio. Né? Já tinha uma corrente migratória forte, mas não é como você abrir uma estrada que você vem de pau de arara, de jumento, vem a pé, vem de bicicleta, vem de qualquer jeito. E o povo veio, o nordestino veio, porque nós cumprimos uma missão de se espalhar pelo país. A missão mais sagrada que existe aqui nesse planeta, que a gente sabe que é habitado por seres vivos. Lá fora pode existir milhões e milhões de locais habitados, mas aqui nós temos certeza que tem. Tem uma leizinha aqui chamada Lei da Sobrevivência, que diz que todo animal tem o direito de buscar alimento onde o alimento existir. Se você tiver com fome, você tem um oásis ali, eu tenho que ir para lá. E o nordestino veio para aqui, para o chamado Sul Maravilha, né? Que na verdade não era Sul, era Sudeste. Nós viemos para cá, depois que abriu a Rio Bahia, e trouxemos nossa zabumba, nosso triângulo, nossa sanfona, nosso cordel, nosso repente, a música brega aqui também. É outro segmento da cultura nordestina, que é uma mistura, tudo nasce do repente e do cordel. O cordel, repente, é básico, é basilar. Os mexicanos, num determinado momento, invadiram o mundo com os boleros, os Lúcio Gatica, né? O Bienvenido Granda, né? O próprio Carlos Gardel da Argentina com o tango. Invadiram o mundo. Essa música rodou o mundo, rodou lá pelo Nordeste também. Depois deixou de ser moda. Só que os caras lá começaram a misturar os baiãozinhos da viola com aquelas coisas chorosas, aqueles mariachi lá do México. Nasceu o brega, que é uma música também muito bonita. Eu digo que ela é uma música carregada de sentimentos, tem a força mágica do apelo emocional. Então o brega é a última instância da cultura nordestina que a gente ainda precisa. Eu digo que tem duas instâncias, uma já é considerada chique, mas ainda é desconhecida, que é o repente, que é a forma oral de se expressar poeticamente, e o cordel, que é uma forma literária do repente. Já se estuda, mas ainda tem muita gente que nem sabe direito o que é um cordel. Tem gente fazendo cordel, pensando que é cordel, mas não é cordel. E o brega, que é essa música que tem uma carga sentimental muito forte, e muita gente torce o nariz por achar que é uma coisa menor, mas não é. Ela tem, quando o bregueiro consegue acertar na veia, com a poesia perfeita vinda da literatura de cordel e aquela mistura da nossa sonoridade com essas coisas que vieram do México, que vieram da Argentina, a gente tem uma coisa nova que nasce exatamente da capacidade de improvisação do nosso povo nordestino. Maravilha. E hoje na feira, quem nunca foi na feira, chega lá, encontra o quê? Pode encontrar o quê? Pode encontrar tudo, né? Tem aquela música, inclusive nada. Na verdade, é porque é o seguinte, a Feira de São Cristóvão é um espaço de memória, né? Ali, ela começa, de fato, com os nordestinos chegavam aqui, eram jogados de pau de arara ali. Não tinha para onde ir, não tinha qualificação. Aí conseguiu um emprego, né? Os caminhões de pau de arara que traziam os nordestinos, os caras queriam ganhar mais uma graninha, além de cobrar o translado. O que é que eles começaram a trazer? Pô, já tem muita gente trabalhando aqui, nordestino morando aqui, vamos trazer as bolachas que eles gostam, vamos trazer a farinha seca, vamos trazer carne de sol, vamos trazer os chamados mangaios, que é aquelas coisinhas gostosas, os terém, que é aqueles utensílios, um negócio que você abre aqui, um zíper, guarda os sapatos dentro. Os cabas traziam no pau de arara e começavam a vender. Começaram a esticar umas lonas ali, de domingo de manhã. As pessoas que já estavam colocadas vinham receber as cartas, que o correio também não funcionava direito. Então, os caminhoneiros que traziam nos seus pau de arara, os nordestinos, também traziam correspondência. E estabeleceu-se um vínculo de quem já estava empregado, conseguiu uma vaga, levava um colega que estava dormindo ali na rua, às vezes em dificuldade, e aquilo foi crescendo.
Foi crescendo, aí chega alguém, sistematiza, né? Chega alguém, um líder, diz, ó, vamos fazer um negócio direito aqui, a sua barraca é aqui, a sua é acolá, e começou a se organizar. Quando começa a se organizar, o poder público olha, aí vai fazer o quê? Vai chegar lá e colocar as normas da cidade. Aí começa a ter os atritos, aí começa também a se fundar associações, aí começa a ter o trâmite político, começa a juntar muita gente, aparece o político, que quer o voto. Deu essas confusões todas que nós tivemos, até chegar na virada de 80 para 90. Em 1989, eu lancei meu primeiro disco. Aliás, gravei em 88 e lancei em fevereiro de 89. Eu estou cantando naquele coreto. Aquele coreto foi todo reformado para a gente fazer um especial de TV. Quando chegou a demanda dos feirantes, dizendo, ó, estão querendo construir um shopping aí dentro e vão arrancar a gente daqui. A ideia da prefeitura é acabar com a Feira de São Cristóvão. Eu desci daquele palco, assim como um artista que estava sendo bancado pela indústria da construção civil. Quem patrocinou meu show foram as maiores empreiteiras do Rio de Janeiro. Na época, as construtoras. Por quê? Eu cheguei aqui e fiz um cordel para o Betinho, eu falei aqui da Ação da Cidadania. Eu tenho uma relação profunda com o Betinho, que tinha fundado a ABIA, que era a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, para combater o preconceito contra a AIDS, que naquele tempo estava começando, ninguém sabia o que era, e eu fiz um cordel chamado O Amor e a Vida nos Tempos da AIDS, para a ABIA distribuir nos canteiros de obras, para os nordestinos se conscientizarem, como usar camisinha, aquelas coisas todas. E esse cordel foi sucesso e foi distribuído nas obras pelos patrões, pelo Sinduscon, que era o Sindicato Patronal da Construção Civil. Eles foram que me patrocinaram para eu cantar na feira. Só que quando eu cantei, os feirantes chegaram com a demanda dizendo, a indústria imobiliária do Rio quer o pavilhão, porque é um local mágico, colocado no meio do plano viário da cidade, tudo passa pela feira. Se você prestar atenção, a Zona Norte, Zona Sul é ligada pela linha vermelha, cai no túnel Rebouça, aqui tem os trens que passam para o subúrbio, tem o metrô, ali tem a suburbana, que é um pouco atrás, a Avenida Brasil. Então, era maravilhoso o shopping ali, né? Era maravilhoso. Maracanã ali, perto da Quinta da Boa Vista. Então, eu desci dali, eu estava com os patrões, desci e segurei na mão do povo. Sacrifiquei um pouco a minha carreira, mas fiz história. Hoje eu olho assim e digo, tem meu coração nessa feira, tem meu sangue, tem meu amor e tem a preservação da identidade. Muito embora a feira já não seja um espaço tipicamente da cultura nordestina. Porque você sabe como é que é a globalização. Lá tem barraca que vende produto da China. Tá? Já tem até, outro dia tem um funkeiro defendendo o espaço do funk dentro da Feira de São Cristóvão, porque umas barracas começaram a botar uns karaokê, os caras começaram a cantar funk, aqueles proibidões, daqui a pouco aquilo vira uma moda, começa a chegar gente, dá dinheiro, aí as outras barracas começam a botar primeiro, aí a gente tem que dizer, chega. Calma, nós não temos nada contra funk, nós vamos lutar junto com vocês para conseguir o espaço do funk, mas isso aqui é um espaço identitário. Isso. É espaço para tocar a música nordestina. Você vem, é como eu estou dizendo com o João Dantas, chama-se esses famosões todinhos para comer, beber, curtir a sua festa. Mas não deixa subir no palco, não. Porque se deixar, vai matar a raiz que a gente está segurando. Quem fizer isso, quem conseguir provar para os prefeitos do Nordeste que fazer uma festa junina só com artista autêntico traz uma multidão, a gente desmente eles. Porque eles estão fazendo isso por dinheiro. Eles estão botando artistas que não são do Nordeste para se apresentar em Campina Grande, em Caruaru, em Mossoró, que é a minha terra, que fazem grandes São Joões e pagam cachê de 1 milhão para um artista que não tem nada a ver com São João nordestino. Com 1 milhão eu boto 10 artistas bons, pagando 100 mil para cada um, e faço um São João em qualquer cidade do Nordeste, que vai vir público do mundo todinho para ver. E vai sair satisfeito porque viu a nossa identidade. E eles pagam para 10 artistas desse tipo, 10 milhões, que dá para fazer hospital. E, ao mesmo tempo, acostuma o público de lá a ver um artista que não é, ao ponto de se chegar o primeiro ano que se fizer uma festa, só que nós vamos dizer, eu estou sentindo a falta de fulano de tal, que não veio aqui com aquele DJ de tal, com aquela música cheia de pirotecnia. Não é verdade? Tô ouvindo você falar, né, dos karaokês da feira, e assim, acho que também outra coisa que vem surgindo muito na internet, e aí eu fiquei pensando assim, que eu acho que, não sei, na minha visão, eu acho que tem um limite entre até que ponto, né, tipo, a inovação para não acabar com o que é tradicional, né? Eu não sou conservador, sabia? Eu não sou conservador. Sim. Mas eu acho que a gente tem que ter... A gente não é um elo perdido.
Como eu digo aqui, eu sou o mais novo dos velhos e o mais velho dos novos. Eu não teria nada para fazer nesse mundo se eu não tivesse ouvido pessoas que já foram embora e que me contaram as suas histórias, as suas dificuldades, e eu também associei aqui as minhas dificuldades, e eu não teria função nenhuma se eu não tivesse aprendido isso para pegar na mão dos meninos que estão chegando agora e que vão construir uma história, mas não são donos da história. Tá? É muito bonito você pegar um celularzinho desse aqui e navegar, mas você não sabe nem como é que isso aqui foi inventado, quais foram os processos para você ter tudo isso aqui dentro, né? Então, do mesmo jeito é você chegar e pegar uma festa junina tradicional, que começou, eu comecei a minha carreira cantando junto com o Luiz Gonzaga, Trio do Nordeste, lá em Campina Grande. Meu empresário, quando eu gravei meu primeiro disco, esses espaços nos anos 80 eram incipientes, estavam começando. Então, o meu empresário, o Aloysio Silva, ele que vendia os artistas para Caruaru, para Campina Grande, para outras cidades da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Ceará, onde tinha São João. Tinha cidade que não tinha São João instituído. Mossoró mesmo, a minha cidade, veio começar a fazer São João na virada dos anos 90 para 2000. Hoje é um São João milionário, porque eu sou de uma cidade que tem petróleo. Mossoró é a cidade que mais cresce do interior do Brasil. É a Dubai do Nordeste, tem 350 mil habitantes, uma cidade toda linda, toda arrumada. E a prefeitura investe pesado. E aí, só que não é mais São João. Quem abre o São João de Mossoró é o Bel do Chiclete com Banana, e faz uma micareta na abertura do São João. Nada contra o Bel é maravilhoso. Trouxe ele aqui para fazer. Eu, como empresário, já trouxe ele para fazer micareta. Na entendeu? feira, né? Do lado de fora. Lá dentro, do lado de fora. Mas eu lá fora. Montamos aquele meio de mundo todinho, foi bacana. Entendeu? Então nada contra ele. Agora, abrir a festa junina da minha cidade com Bahia, com Cor de Bahia, né? A mesma coisa de eu tirar a mangueira e botar. Como essa artista americana que veio aí, famosona agora, que teve aí. A Lady Gaga. Lady Gaga. Aí pronto, ó, não tem mangueira esse ano não, viu? Vocês vêm, senta na arquibancada, que vai passar um carro agora com Lady Gaga cantando. Tem nada a ver, cara. Vai fazer isso lá na minha terra? Não acho legal, entendeu? Luciana, muito obrigada por ser esse militante, né? Esse lutar e por manter as tradições. Eu chego a ser um pouco chato. Eu não sou conservador, mas eu também não acho que você tem que acabar com tudo e começar do zero, a cada geração. Aí é como se você dissesse eu dissesse para Luiz Gonzaga, seu Luiz, para que o senhor existiu? O senhor não serviu para nada. Aí o menino lá para mim, papai, meu filho, papai, para que o senhor está aqui no mundo? O senhor está fazendo não tem valor nenhum. O valor é isso aqui, ó. Aí pega um computador e faz... Isso aqui é o sucesso. Nós não estamos aqui soltos no tempo e no espaço. Nós somos elos de uma corrente que está se formando. Como é que a gente quer que essa corrente seja? Forte ou fraca? Eu aprendi com meu avô que a gente é forte quando se une. Meu avô pegou todos os netos dele e pegou o menorzinho, deu um palito de picolé, mandou ele quebrar, ele quebrou. Aí pegou o mais velho, ele pegou 20 palitos daquele, fez um pacote com alegria. Quebra aí, Sueldo. Meu primo rodava para lá e para cá e não conseguia quebrar. Ele rodou e todos os netos, quebra isso aí, ninguém quebrava. Isso aqui é uma família. Família que tem noção do valor quando nós estamos juntos, unidos e temos um objetivo. O palito, sozinho, é alguém que está desconectado. A gente quebra ele com uma facilidade. Então, se a gente quer ser grande, se a gente quer competir com o mundo, se a gente quer mostrar para o planeta Terra que olha para o mapa do planeta, vê o globo, vê um país desse tamanho, é preciso que nós tenhamos o que mostrar. E a gente só mostra se tiver identidade. Um povo sem identidade é uma porção de consumidores. Nós não somos somente mercado, nós somos alma, espírito, coração e cultura. Maravilhoso. Obrigada por ser essa memória viva, né? É isso, e acho que esse é o propósito desse podcast. Trocar aqui com essas memórias vivas e trazer toda essa sabedoria e conhecimento que, como a gente conversou, né, ali, senão daqui a pouco você passa e o que fica, né? A gente precisa registrar essas memórias, seja com livro, né, com a literatura, seja na oralidade. E que os jovens tenham sabedoria para segurar na mão de pessoas como eu, porque daqui a pouco nós não vamos estar mais aqui nesse planeta e muito do nosso conhecimento vai se perder e muito do que vocês poderiam já levar na vida de vocês vão ter que fazer de novo. Isso aí. Então, vamos nessa. E eu agradeço aos homens que fizeram ser assim. O Ariano Suassuna, por exemplo, é um cara que ficou durante muito tempo segurando na raiz, muitas vezes sendo radical,
mas ele provou para todo mundo, quando ele viu o Alto da Compadecida, que é uma obra feita a partir da literatura de cordel, como eu digo, o cordel de repente está sempre em tudo. Virar um grande clássico, tanto do cinema, quanto da TV, quanto do teatro, no mundo inteiro, é porque ele estava certo quando ele dizia: ao invés de eu ficar imitando, estar preocupado em levar o jovem brasileiro para conhecer Mickey e Pateta lá na Disney, eu estou chamando o povo para descobrir aqui Chicó, né? O João Grilo e assim por diante. Do mesmo jeito sou eu. Estou aqui chamando vocês para conhecer João Grilo, Chicó, Luiz Gonzaga, Jacques Pandeiro, Luiz Vanderlei, Elias Soares e esse camarada velho aqui, Marco Lucena, enquanto a gente está aqui juntos. Porque é pra gente receber flores em vida e dar as flores em vida também. Pode contar com a minha mão. E não é do pé do vidro, não. Te dou minha mão, com certeza. Bom, acho que para encerrar, agora eu vou deixar um espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, o seu arroba, para vender o seu peixe. Que você tá fazendo. Arroba Marco Lucena no Instagram. Eu não usava redes sociais. Tem 1 ano e pouco que meu filho fez o meu primeiro Instagram, abriu um canal no YouTube. Mesmo assim, a gente tem lá um bocado de gente boa que está seguindo a gente. É um espaço orgânico, eu não impulsiono nada. Eu gosto das coisas muito naturais. Se você for lá e gostar de mim, fique comigo, me ajude, me propague aí. Marco Lucena no Instagram. Eu gravei agora uma música de Luiz Gonzaga, o Forró de Cabarrabo. Tem 2 meses que ela foi postada, ela aumenta 4, 5 mil visualizações por dia. E eu estou muito feliz, né? Se for nessa batida, a gente vai chegar no 1 milhão de visualizações daqui a pouco. E o que é mais lindo é eu cantando Luiz Gonzaga, que geralmente quando você grava o Rei, as pessoas têm dificuldade de gostar. É difícil você cantar uma música de Luiz Gonzaga e ser aceito, como o cara gravou bem. Então isso, para mim, só me dá felicidade. Significa que eu estou no caminho certo. Acabei de fazer uma turnê pelo Nordeste, passei 60 dias lá. Fui lá em Exu, fui lá nos Canis. Aliás, eu sou cidadão exuense, né? Eu ganhei o título de cidadão de Exu no dia que o forró estava se tornando patrimônio cultural e imaterial. Ganhei uma coroazinha, que é um chapeuzinho em forma de coroa que me deram, para que eu possa ser o defensor, não um rei de nada, mas pelo menos o defensor primordial dessa cultura nordestina. E eu tenho muito orgulho de estar fazendo isso. Obrigado. Muito obrigada. Para encerrar, eu quero agradecer aos ouvintes que ficaram até o final desse episódio e dizer que vamos continuar contando essa história, né? Tem muita coisa pra gente falar. Talvez a gente não dê conta de falar tudo em 8 episódios, mas fica aqui um gostinho para você também se interessar e pesquisar mais, procurar mais. Então, aqui nos créditos da plataforma, a gente vai deixar conteúdos que a gente recomenda, né, para complementar o que a gente conversou aqui nesse episódio. E é isso, não deixe de seguir nosso Instagram, que iremos compartilhar outros conteúdos por lá, conteúdos que complementam tudo aqui que a gente falou. Obrigado e até o próximo episódio.